Boa tarde, alunos do nono ano. Aqui é o professor Venâncio falando. Aqui eu tenho um livro de vocês, Revendo a Matemática, né? É uma versão anterior, mas só muda aqui as imagens, é o mesmo assunto, tá? Uma das perguntas a qual aparece aqui é o que será avaliado na nossa próxima avaliação, a nossa VC, não é? Então, a nossa VC, ela só irá ser composta aqui pela unidade 1, né? Só por aquilo que nós já vimos, tá? Que é o que? Potência e radiciação, tá? Só são os assuntos a qual nós já vimos, tá? Aqui, ó, potência, propriedade de potência, radiciação, expoente, racionais, nós já vimos as propriedades, simplificação, adição e algum cálculozinho ali utilizando as raízes, tá? Então a nossa avaliação será composta até aqui, tá? Só é isso aqui que nós teremos na nossa VC, tá bom? Tudo que nós já vimos. Vamos dar uma olhadinha aqui, uma revisão rápida, né? Aqui, se você observar no livro de vocês, é a mesma coisa, só muda aqui a imagem, é um outro tipo de gato e tudo mais bonitinho. Mas vamos fazer uma revisão aqui geral, um pouco ampla, né? Aqui, ó, revendo a potência. Aqui, ó, do início, bem rápido e bem simples. Potência, nós já sabemos, né, que a potência ela é utilizada em vários aspectos, né? Ela veio aqui da multiplicação de vários fatores iguais. Então nós empregamos aí, criamos a potência para simplificar isso, né? Então aqui ele começa com esse trecho aqui, ó. Numa estrada encontrei 7 mulheres, cada mulher tinha 7 sacos, cada saco tinha 7 gatos, cada gato tinha 7 gatinhos. Quantos gatinhos encontrei na estrada? Então aqui, ó, você verifica que essa é a pergunta central, né? Quantidade de gatinhos. Então, se nós formos analisar, ó, primeira coisa que eu tenho que saber, quantidade de mulher, são 7. Cada mulher tinha um saco, então como eram 7 mulheres, eram 7 sacos. Já vou fazer 7 vezes 7, né? Cada mulher tinha 7 sacos. Eu não sei como elas seguravam 7 sacos ao mesmo tempo, mas dentro desses sacos tinham 7 gatos, 7 gatinhos. E aí é uma questão bem simples de potência, né? Então, aqui no livro ele já vem com a resposta, né? 7 mulheres com 7 sacos, cada 7 gatos e cada gato com 7 gatinhos, né? Resposta bem fácil, bem simples, uma multiplicação aqui. Aqui, em vez de escrever 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 4 vezes, eu posso escrever em forma de potência, né? Então isso aqui é o básico do básico da potência, né? A potência é composta pela base e pelo expoente. Então o expoente ele manda eu repetir a base quantas vezes ele quer. Nesse caso é 4. Então 7 elevado a 4. Então 7 vezes 7 vezes 7, 4 vezes, tá? Isso aí é óbvio, é o básico que você aprendeu aí em relação à potência. Legal. A definição, que aqui nós já sabemos, né? Acabei de falar. Base é elevado a expoente, né? Então eu vou repetir quantas vezes ele quer, né? São N fatores. Lembra que fatores é a palavra utilizada apenas na multiplicação, tá? Então, propriedades também aqui, uma das coisas básicas que nós já aprendemos. Qualquer coisa elevado a 1 é ele mesmo, né? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, pego lá, coloco aqui
Exemplo, 8 vou elevar a 1 é 8. Né? 7 elevado a 1 é 7. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Né? Qualquer número elevado a 0 é 1. Isso é básico. Na nossa VI, nós já fizemos avaliação sobre potência. Potência é um assunto já passado, só estamos revisando. Quando o expoente é negativo, eu vou inverter a base. Olha, essa propriedade também está no seu caderno. Né? Pegue seu caderno, tudo anotado no caderninho, volta, revisa, porque potência é algo básico aqui para o nosso assunto. Tá? Então, expoente negativo, inverte a base e faz normalmente. Isso aí também já fizemos. Então aqui é um exemplo, ó, 3 elevado a menos 1, 3 elevado a menos 2, menos 3 elevado a menos 4. Né? Então, nesse caso aqui, ó, exemplo, 3 elevado a menos 2, 3 elevado a menos 2. Né? A regra é inverte a base. Debaixo de qualquer número está escondido aqui o 1. Né? Então, invertendo isso, o 1 vai subir, o 3 vai descer e esse expoente negativo fica positivo. Né? Então, 3 ao quadrado é 9, por isso que é 1 sobre 9. Tá? Então, tá aqui, ó, 1 sobre 9. Tá legal? Isso aí é o básico do básico. Beleza. Quando eu falo em potência, eu posso utilizar números decimais, né? Número com vírgula aqui. O procedimento é o mesmo, né? Já conhecemos isso, trabalhamos muito, fizemos vários exercícios sobre isso. Números negativos, lembrando que eu tenho que observar os sinais, se é positivo ou negativo, e o expoente, tá? Qual é a regrinha que eu tenho que lembrar? Base negativa elevado a expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa, menos 2. Elevado a expoente ímpar, 5. Olha aqui. Resultado negativo. Tá? Isso facilita que eu não fique fazendo aquele jogo de sinal. Menos com menos, menos com mais com menos, né? Isso aí eu vou perder muito tempo. Mas, se não lembrar, é o jeito, tá? Não tem problema. Fração, né? Fração normalmente, multiplicação. Aqui, ó, o 2 tem uma fração aqui, ó, 3 sobre 7 ao quadrado. Então, aqui, esse quadrado é tanto do 3 quanto do 7. Então, 3 ao quadrado, 9. 7 ao quadrado, 49. Já sabemos. Expoente negativo. Inverte, né? Ó, o 9 subiu, o 7 desceu, e aí faz potência normal. Também fração negativa com expoente, vou inverter, primeira coisa, e depois eu vejo o sinal aqui, tá? Lembra aí que a prioridade aqui é na primeiro expoente, para ele ficar positivo, ficou assim, ó. O 1 desceu, não preciso escrever o 1 aqui, todo mundo sabe. E depois faço normal, olha lá, expoente ímpar, base negativa, resultado negativo. Tá? Lembrando que se a base for negativa e o expoente for par, né, é claro que isso aqui é positivo. Né? Exemplo aqui, eu pego menos 5 e elevo a 2, né, eu nem preciso resolver isso, que eu já sei que a base, que o resultado será positivo. Né? Porque eu vou fazer menos 5 vezes menos 5. Né? Então, aqui, menos vezes menos, mais. Né? 5 vezes 5, 25. Tá legal? Então, regrinha de sinal, jogo de sinal, da multiplicação. Isso aí você aprendeu lá no sexto ano, não, no sétimo ano.
trabalhou no oitavo e agora no nono também, jogo de sinal, isso aí não pode ter dúvida. Tá? Isso aqui nós já vimos, só para dar uma revisãozinha, né? Exercícios. As propriedades de potência também já vimos todas elas. A multiplicação de mesma base, né? Nós já sabemos aqui. Multiplicação de mesma base, né? Nesse caso aqui, ó, 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 3, né? Ou 2 a quarta vezes 2 ao cubo, né? Aqui ele fez, ó, de forma, ele colocou por extenso, né, vamos dizer. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. E aí depois juntou tudo, né? Não precisa fazer isso, mas aí ele foi contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7. Então, isso aqui é uma multiplicação, né, de fator 2, onde está repetindo 7 vezes. Então, simplificadamente, é 2 elevado a 7. É claro que isso aqui nós já sabemos, é muito mais simples, né? Multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes, né? Isso aqui nós já sabemos aqui. Então, 4 mais 3, tá aqui, ó, 7. 2 elevado a sétima, bem mais fácil, mais rápido e simples. Tá legal? Na divisão, propriedade também de potência, nós já sabemos. Aqui ele fez por extenso também, foi mostrar para vocês, simplificando, coisa que nós já vimos. Mas a forma mais rápida e simples é quando eu estou dividindo, eu vou subtrair. Quando a divisão é de mesma base, tá? Então, 5 elevado a sexta dividido por 5 elevado a quarta, eu vou simplesmente aqui subtrair os expoentes, né? 6 menos 4, 2. Nada de novo, nada de difícil. Dando continuidade aqui, nós temos alguns exemplos, né, aí no seu livro. Isso aqui está tudo no seu livro, né? Multiplicação. Se olha aqui, só um detalhe, o expoente é negativo, ó, é menos 4, né? Ó, multiplicação, observa aqui que é multiplicação, né? É a mesma base, menos 3 e menos 3. E o que eu vou fazer se a multiplicação de mesma base? Repete a base e soma os expoentes. Só que aqui é menos 4, tá? Então vai ficar o quê? Menos 4 mais o 6. Mais por quê? Porque eu estou multiplicando, né? Então eu junto, eu somo os dois expoentes. Então menos 4 mais 6. Aqui, isso aqui é jogo de sinal básico, tá, pessoal? Não tem como você esquecer isso, né? Então 4 negativo, 6 positivo, 2. Sinais diferentes, subtrai do sinal do maior. Tá legal? Então aí ele só colocou uma forma um pouco mais... um detalhezinho aqui para tentar te enganar. Divisão, repete a base, subtrai. Ó, 9 menos 8 é 1, né? Um dos exemplos que eu até citei em sala de aula. Imagina eu pegando esse 6 aqui, repetindo 9 vezes. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 9 vezes. E depois multiplicando tudo, encontrando um número gigante aqui. Aí eu vou lá, pego 6 elevado a 8. Vou dividir, faço a mesma coisa. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. 8 vezes. Aí acho um outro número gigante. E aí eu vou dividir esses dois para simplesmente eu chegar lá no resultado 6. Olha que trabalho que eu iria ter se eu não utilizo essa propriedade, pessoal, né? Que coisa trabalhosa. Mas ainda bem que existe essa propriedade aí para ajudar a gente. Tá legal? Então, olha como ficou aqui. Bem fácil, bem simples. Ó. Divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 9 menos 8, 1. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Resultado bem fácil e simples. Tá? Isso nós já sabemos.
Ah, vale ressaltar também a outra propriedade aqui, quando eu tenho dois expoentes, né? Olha aqui, ó, 7 elevado a 4 ao quadrado, né? Aqui o que eu vou fazer? Eu irei multiplicar, né? Então aqui será 4 vezes 2, 8, né? Fica fácil visualizar que, já que é 7 a quarta ao quadrado, né? É 7 a quarta vezes 7 a quarta, né? Ao quadrado, né? Pela propriedade, repete a base e soma expoente. 4 mais 4, 8 também é a mesma coisa, né? Não preciso ficar fazendo isso, eu só vou lá e multiplico. É mais fácil e mais simples. Propriedade também já conhecida. A tabelinha aqui, ó, de resumo. Isso aqui é legal, importante a gente ter o domínio, porque conhecer a gente já conhece, né? Agora tem que ter o domínio, olhar para a questão e resolver, né? Multiplicação aqui, ó, resumidamente. Multiplicação de mesma base, repete a base e soma expoente. Quando estou multiplicando, eu somo. Né? Divisão de mesma base, repete a base e subtrai a divisão. Tá? Aqui, acabamos de ver, né? Eu vou multiplicar os expoentes. Olha lá, bem fácil, bem simples. Na multiplicação, quando eu tenho só um expoente, eu posso desmembrar, né? Esse expoente vai ser tanto do primeiro quanto do segundo fator, né? E na divisão também é a mesma coisa. Já vimos lá em exemplo de fração isso aqui. Legal, bacana. Exemplozinho aqui que ele colocou no nosso livro foi duas operações, né? Primeiro eu estou multiplicando, depois eu vou dividir, né? Para não ter que ficar desmembrando aí os valores e achar o valor gigantesco lá, ele resolveu aqui por ordem, né? Isso aqui a gente aprende lá no 6º ano, a ordem a prioridade, né? Primeira coisa, eu irei... Apaga esse aqui. Primeira coisa, quando eu tenho as 4 operações, sempre eu faço a multiplicação e divisão. Esses dois estão no mesmo nível, eles têm a mesma prioridade, só depois eu somo e subtraio, né? Então aqui, ó, multiplicação e divisão, então eles têm a mesma importância. Então aqui, junto os dois primeiros, multiplicação, repete a base e soma. Então 4 mais 6, 10, né? Esse aqui veio dos dois primeiros. E depois eu faço a divisão aqui por 5 elevado a 8. Então divisão, repete a base e subtrai. Expoente 10 menos expoente 8, 2. E aí você tem 25. Olha como é muito mais fácil que eu fosse resolver as 3 potências, multiplicar dois números gigantescos, depois dividir por outro. O trabalho seria gigantesco. Um dos métodos aqui para ficar fácil também é a fatoração, né? Sabemos que fatorar é escrever aquele número em forma de multiplicação, né? É o vulgo MMC, mas o MMC é quando eu tenho dois números, tá? Quando eu tenho lá, exemplo, 4 e 10, aí eu estou procurando o MMC, é o mínimo múltiplo comum, né? Aí você vai dividindo pelos números primos, por 2, vai dar 2 e 5, por 2. Isso é MMC, pessoal, tá? Não é isso aqui a gente chama de fatoração, tá? Mas vulgarmente aí, de forma errada, dizem que é isso. Tá? Professor, é o MMC de um número só. Não existe isso, tá bom? É uma fatoração. Que ajuda, né? Aqui para escrever em forma de potência, né? Se você quiser aqui o 27, eu quero escrever em forma de potência, né? Então aí eu vou fazendo lá dividido por 3, por 3 e por 3. Então 27 é 3 ao cubo. Isso aqui ajuda, né? Se você for fazer, olha aqui o exemplo na simplificação. Olha aqui num tipo de questão
aqui para multiplicar e depois dividir. Então, como os números são muito grandes, aqui vamos dizer que é uma malandragem matemática para ficar mais fácil, né? O 243 é 3 elevado a 5. E esse 27 aqui é 3 ao cubo, né? Olha as propriedades, todas elas sendo empregadas aqui, né? Então ele deu uma simplificada no número. Depois aqui, ó, uma multiplicação, juntou, fez a multiplicação dos expoentes, né? E aqui subtraiu, né? Dividiu a mesma base, né? Então, uma malandragenzinha aqui só para te mostrar que a potência irá facilitar a tua vida. Nada de novo. Temos aí. Acredito que a única coisa talvez que eu não tenha explicado na parte de potência é que eu posso utilizar em notação científica, tá, pessoal? Isso aqui não falei, acredito que não tenha dito aí sobre na sala, mas é algo que vocês já sabem, né? Olha aqui, ó, ele diz assim, ó, provavelmente você já aprendeu a notação científica no 8º ano. A notação científica, ela é nada mais, nada menos do que a potência que nós já conhecemos. Vamos lá, olha, diz aqui, ó. As potências de base 10 são utilizadas para simplificar e padronizar o registro de números. Nós sabemos que a potência, o papel da potência é simplificar, né? Ficar fácil aí de resolver. Então, quando eu tenho números muito elevados, né, eu utilizo a potência para ficar mais fácil também, né? Olha aqui o exemplo que ele diz, ó, a distância entre o planeta Vênus e o Sol é de aproximadamente, olha que número é esse aqui, ó. Tá, isso aqui era para ser um ponto. Então, ó, unidade simples, unidade, dezena e centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aqui é milhar e aqui é milhão, né? Então, é 108 milhões de quilômetros, né? Então, a notação científica ela vai facilitar, né? Imagina aí ele escrevendo a distância entre o Sol e os planetas, né? O Sol e Plutão, né? Plutão aí era um planeta, depois não era mais planeta, ficou nessa confusão aí que é ou não é planeta, tá? Então, distâncias muito grandes, valores muito grandes, né? Quantidade de estrelas, né? Velocidade da luz, essas coisas assim, nós podemos escrever em forma de potência para ficar mais fácil, né? Então, a notação científica permite registrar esse número numa forma mais simples. Então, aqui, ó, 108 milhões de quilômetros, eu posso escrever em forma de potência, né? Como aqui, ó, são zeros, eu posso simplesmente transformar em potência, né? Isso aqui é um método, é um recurso utilizado na nossa para facilitar os registros, tá? Imagina o cara escrevendo aqui esse número gigantesco. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou contar a quantidade de zeros aqui, ó. Vou pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vírgula. Então, como eu andei com a vírgula para frente 8 vezes, é a mesma coisa que fosse 10 elevado a 8, né? Observa aqui, ó, que eu transformo em uma multiplicação simples, né, de potência. Olha lá. Então, 108 milhões é a mesma coisa que 1,08 vezes 10 elevado a 8, né? É uma forma simples de escrever em forma de potência, né? A única coisa aqui que eu tenho que saber, né, além das coisas que você já sabe de potência, é aqui, ó. O registro de números na notação científica apresenta um número entre 1 e 10. Então, ele sempre vai tentar colocar uma multiplicação ali entre 1 e 10. Exemplo aqui, ó. 1,08. Então, aqui, ó, o número significativo é 1,
1,08 aí vezes alguma potência, né? E como são muitos zeros, ele só dá uma facilitada aqui. Essa quantidade de zeros aqui, ele transforma em potência, né? Aqui, ó, 8. Olha outro exemplo aqui, ó, para um número bem pequeno. Ó, certo vírus, olha, momento propício para falar de vírus, né? Tem a espessura aproximada de 0,0005 milímetros, né? Olha o tamanho disso. Então, para não ter que escrever tanto zero, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula e vou andar aqui, ó. Esse aqui é a estratégia, né? 1, 2, 3, 4. Então a vírgula vai andar 4 vezes. Olha aqui. É a mesma coisa aqui. 5 vezes 10 elevado a menos 4. Menos porque a vírgula foi para trás, né? Se eu pegar 10 e elevar a menos 4, né? 10 elevado a menos 4, né? O que a gente aprendeu lá? Inverte a base e o expoente fica positivo, né? Então aqui são 4 zeros, né? Aí você pegaria aqui, ó, 1 dividido para 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho aqui 10.000. 1 dividido para 10.000 e depois tu multiplica por 5. Né? Então, quando ele diz aqui, ó, a notação científica apresenta o número entre 1 e 10, ele está dizendo aqui, ó, que a vontade dele é colocar aqui, ó, esse número aqui, ó, é 5 vezes 10 elevado a alguma coisa. Mesma coisa daqui, ó. Aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a alguma coisa, né? Então aqui, se você não sabe, né, não lembra, mas aqui tem até, ó, exemplos, exercícios aí. Se você não viu ano passado, né, tem a oportunidade aqui, ó, de aprender, ó. A vírgula tá onde? Tá aqui atrás, ó. Isso é 4.000, vírgula tá bem aqui, ó. Né? Para reduzir isso, vou andar com a vírgula. 1, 2, 3 vezes. A vírgula veio para trás do 4. Né? Então é 4 vezes. Aí 10 elevado a 3. De novo. Aqui, ó. A vírgula vai ter que parar onde? Ó? Aqui atrás do 8. Né? Porque é entre 1 e 10, né? Que eu vou colocar ali. Então aqui, ó, vírgula andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, 6 vezes. Aqui, ó, agora a vírgula não vai para frente, ela vai para trás, né? Então é um número pequeno, é um número menor. É um número, então o expoente vai ser negativo. Vamos lá, ó. Então vai andar a vírgula. 1, 2, 3. Perdoe. Estou contando a mais. A vírgula tem que vir entre 1 e 10. Então aqui, ó, vamos lá. 1, 2, 3. A vírgula vai parar aqui, ó, entre o 7 e 5. Porque se eu pulo mais uma vez para cá, ficaria 75, né? Então passaria aqui, a vírgula tem que ficar aqui. Então ela vai andar 3 vezes para a direita. Olha aqui, ó. Ó, mais uma vez. Ó, a vírgula tem que vir para trás do 9. Então vai andar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? Então é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aí é um dos locais que eu posso empregar minha potência, né? Também reconhecido. E aqui o nosso último assunto que nós vimos, potência foi assunto de VI e radiciação também foi assunto de VI já, né? Radiciação também entrou na nossa VI, que é praticamente também os mesmos assuntos aí para nossa AVC, né? Então, radiciação, nós já sabemos que é o oposto da
potência, né? Olha aqui o exemplo do teu livro. Eu tenho um quadrado. Quadrado, nós sabemos que a área, para calcular a área de um quadrado, é só fazer lado vezes lado, né? Ó, lado vezes lado, ó, lado vezes lado, base igual, multiplicação, repete a base e soma expoente. Então, é a mesma coisa que lado ao quadrado, né? Então, nesse caso, quanto equivale o lado? 4. Então, a área será 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Isso aqui é a área desse quadrado aqui de azul. A área é 16. O que? Centímetros. Então, potência, nós sabemos que é o oposto da radiciação, né? Aí o exemplo aqui, ó. Agora eu tenho a área. Eu quero saber quanto é que é o lado, né? Então aqui, pela fórmula básica, a área é lado ao quadrado. O oposto da potência é a raiz. Então, aqui, se a área é lado ao quadrado, esse quadrado eu vou passar ele invertendo. Então, é a raiz da área. Isso aqui nós já sabemos, né? Raiz quadrada, o índice aqui é 2, né? Não mostra aqui, ó. Se eu quiser mostrar, coloco. Se eu não quiser, posso deixar assim, né? Então, raiz quadrada de 25 é 5. Então, aqui é um quadrado, 5 por 5 centímetros. 5 vezes 5 é 25. Isso aqui é básico, né? Raízes, né? Fácil e simples, né? Isso aqui a gente já sabe. Jogo de sinal também, já sabemos, né? Quando tem o menos aqui na frente, resolvo o normal e o menos continua ali, o negativo continua, né? O índice aqui pode variar, pode ser 2, 3, 4, tanto faz, né? Então aqui, raiz cúbica de 27 é 3, né? Porque 3 ao cubo é 27. Isso aqui é o básico do básico de raízes. Isso aqui você já sabe, né? Aqui, ó, raiz cúbica é o inverso do elevado ao cubo. Então, potência e raiz são inversamente, né? Uma coisa inversa à outra, né? Básico, aqui já sabemos, nada de novo. Quando eu tenho aqui, ó, radicando o valor aqui dentro ele for negativo, só terei resposta se o índice for ímpar, né? Lembra disso também, é um detalhezinho importante, né? Exercícios para vocês treinarem. Expoente em relação à potência, né? Também já vimos isso, né? Fizemos vários exercícios. Quando eu tenho um expoente fracionário, o numerador vira expoente, o denominador vira índice, né? Então, aqui um exemplo, né? Para quem esqueceu, também é bom dar uma revisadinha. Olha lá, menos 2, continua menos 2. 3 sobre 4, então 3 vira expoente. O 4, que é o denominador, vira o índice da raiz. Vimos isso, nada de novo. Propriedades, né? Propriedades básicas. Expoente e índice, quando é igual, a gente simplifica, sai o valorzinho. Nada de novo, nada de complicado. Segunda propriedade, a simplificação, né? Também já vimos isso. Eu posso simplificar o expoente e o índice. Nesse caso aqui nós estamos vendo que é 10 e 5, então aqui os dois números são múltiplos de 5. Posso simplificar.
Olha aqui, ó, pegando e escrevendo em forma de fração. 5 sobre 10, simplificou, ficou 1 sobre 2, logo é a raiz quadrada de 7. Então, em outras palavras, eu digo que essa raiz ela é igual a essa. O valor é o mesmo, só que de forma simplificada. Também já vimos, temos exercício, você pode treinar e deve treinar, né? A terceira propriedade aqui, né, também está no seu caderno, multiplicação dentro da raiz. Eu posso tirar a raiz separadamente. Aqui é aquele detalhezinho que eu ressaltei. Quando é multiplicação, eu posso fazer isso, tá? Na multiplicação. Não vou fazer isso na adição. Tá legal? Na adição eu não posso fazer isso. Tá? Então, se eu tô lá fazendo 3 mais 9, a adição eu não posso separar isso, né? E isso é diferente de 4 mais raiz de 9, tá? Isso eu não posso separar, não posso fazer isso. Agora, se for 4 vezes 9, aí sim, ó, pela propriedade, a gente sabe que eu posso tirar a raiz de 4, depois multiplicar pela raiz de 9. Né? Então aqui é um detalhezinho aí, legal, importante da gente lembrar. Aqui se eu fosse fazer, ó, raiz de 4, 2, raiz de 9, 3. 3 mais 2, 5. Né? Aqui, ó, 4 mais 9 são 13, né? Então, raiz de 13 é igual a 5? Né? Com certeza não. Então, isso aqui fica provado que não pode. Totalmente errado. Esquece isso. Tá? Aqui sim. Olha lá. 4 vezes 9. 36. Né? Então, raiz de 36, 6. Aqui, ó. Raiz de 4, 2. Raiz de 3, 9. 2 vezes 3, 6. Ó. Raiz de 36 realmente é 6. Né? Verdade. Só um detalhezinho aí pra gente lembrar. Propriedade aqui também, já vimos. Na divisão também, em forma de fração, posso tirar a raiz separadamente, só do numerador e depois do denominador. Nada de novo. Simplificação de radicais, já vimos também. Né? Posso simplificar. Aqui, ó, forma de fatoração sendo empregada aqui, ó. Pego um número, fatoro para ficar mais fácil. Olha aqui, ó, por 2. Aí, 864 e por 2, 432 por 2. Por 2, por 2, por 2. Até chegar ao 54, que por 2, 27 não é mais número par, não dá mais por 2, eu vou para o próximo número aqui, que a gente sabe, né? Aqui eu vou utilizar os números primos. Quais são os primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e vai embora. Tá? Então aí por 3, por 3 e por 3. Né? De forma de potência fica assim. Né? E na hora de tirar a raiz fica mais fácil. Né? Alguns gostam de fazer assim, outros não. Preferem pegar um número e sair multiplicando. Tanto faz, aí fica a tua escolha. Tá legal? Cadê? Tudo isso já vimos. Tira a raiz de números assim aproximados, 98, 27. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Tá? A adição, né? Sabemos, também já vimos.
né? Tá no seu caderno aí o exercício, que eu só posso fazer a adição quando os radicais são semelhantes, né? Tem que ter o mesmo valorzinho aqui dentro da raiz e o mesmo índice, né? Olha aqui, nesse exemplo, eu tenho a raiz cúbica de 2, então aqui ó, 7 raiz cúbica de 2 e 5 raiz cúbica de 2, né? São semelhantes. Aqui eu poderia até fazer a adição, né? Se eu quisesse somar aqui, eu só vou somar o quê? 7 mais 5, né? Então soma aqui os números de fora, né? Então aqui eu vou fazer 7 mais 5, né? E a raiz continua cúbica, o 2 aqui, nada de novidade. Temos vários exemplos, né? Você pode pegar o livro aqui, pessoal, e ir respondendo, ó. Vai fazendo aqui, ó. Olha aqui, ó, verdadeiro e falso, ó. Raiz de 2 mais raiz de 2 é raiz de 4? Não, com certeza não, né? Eu não somo isso aqui, ó. Não somo. Quanto seria isso aqui se eu fosse somar? Aqui na frente é 1, né? Então isso aqui, na verdade, raiz de 2 mais raiz de 2 é o quê? É 2 raiz de 2. Né? Eu somo só os números que estão fora, não somo os que estão dentro, né? Então essas coisas aqui é bom a gente dar uma treinada. Não é nada de novo, mas é legal aí você ter um livro para treinar isso. Os cálculos de raiz aqui, ó. Subtração, adição, divisão, né? Nada de novo, né? Essa parte de racionalização nós não falamos, então nós paramos aqui nessa página 32, né? Então somente a nossa avaliação somente virá o que nós já vimos, tá, pessoal? Então só até a parte das raízes aqui, somar, subtrair raízes, né? Isso aqui é um cálculozinho já utilizando aqui a simplificação para poder multiplicar, tudo bonitinho. Mas não tem nada de novo, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, né? Pergunte aí no portal que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Mas a nossa prova só será realmente, como eu falei no início, a unidade 1, né? Vamos voltar lá no início. Né? Então, voltando, só aqui, ó. Potência e radiciação, tá bom? Então, essa parte de racionalização ainda não falei com vocês, tá? Ainda não comentei isso aqui com vocês, racionalização. Mas todo o resto a gente já trabalhou, já sabe, está aí no teu caderno, tá? Nada de mais, tá? Então, qualquer dúvida pode me perguntar, vou tirar a dúvida de todos, né? Então, esse é o assunto da nossa avaliação. E aí uma pequena não, né? Já tem mais de 40 minutos. Essa revisão aí de uma forma geral aí. Então, o nosso assunto da nossa VI, que foi potência e radiciação, também está aí, praticamente será a mesma coisa da nossa VC, tá? Então, pegue seu caderno, estude pelo caderno, revise, pegue o livro, faça os exercícios do livro, qualquer coisa, aí você pode entrar em contato, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.